Dicas de leitura de hoje, então, vem fortalecer aquilo que nós já conversamos, que a literatura pode ser um excelente instrumento no combate à violência, e não somente com uma temática específica na sua escrita, mas tratando as narrativas como instrumentos de afeto, pensando no respeito ao outro e trazendo elementos para que se tenha consciência de que viver em sociedade pode ser diferente, pode ter um outro olhar. E aí, para a nossa conversa de hoje, nós temos a escritora, que é também pediatra, homeopata, consteladora familiar e que traz em sua escrita essa delicadeza. Muito obrigada, Ana Lúcia, por estar aqui conosco hoje. Nós vamos conversar um pouco então sobre essa trajetória na saúde, da saúde para a literatura como instrumento de cura. Então, muito obrigada pelo convite, me sinto muito grata de estar aqui hoje. A minha história começou desde a pediatria e da homeopatia, e depois eu comecei como consteladora familiar, e a escrita ela veio para mim como um processo terapêutico e também num momento de muita gratidão. Assim, eu estava viajando para um congresso de medicina e espiritualidade, e no avião eu escrevi uma historinha, né, que eu chamei Clara Menina Luz, que virou esse livrinho aqui, né? No primeiro momento eu só escrevi o texto, né? Não entendi muito bem o que era, mas eu fui para esse congresso e lá no último dia teve uma palestra do Dr. Andrei Moreira, que também é homeopata e constelador lá de Minas Gerais, e ele estava lançando um livro que era Reconciliação consigo mesmo, com a família e com Deus. E no final dessa apresentação ele falou dos livros infantis que ele tinha, que ele doava para uma ONG que era a Fraternidade Sem Fronteira. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, uau, então é isso. E aí eu fui conversar com ele no final para oferecer meu livro também para a Fraternidade Sem Fronteira. E aí ele disse, produz e quando ficar pronto, vem falar comigo, né? E eu nem sabia como é que se produzia um livro, eu levei 1 ano para produzir o livro, né? E acabou que, quando o livro ficou pronto, houve outras questões que a gente acabou fazendo o livro para uma ONG daqui, que é a Casalar Luz do Caminho. E aí a gente começou fazendo esse aqui, que foi um caminho de amor, que é sobre adoção, como é uma casa de acolhimento. Eu já era voluntária dessa casa desde 2011, atendia as crianças com pediatria, assim. E aí a gente começou a fazer um livro por ano. Todo ano eu fazia um livrinho e doava toda a verba para eles. E essa ideia também partiu de um momento que eu recebi em 2015, logo em seguida que eu voltei do congresso, um livro da Sociedade Brasileira de Pediatria, de uma campanha que se chamava Receite um Livro. E nessa época, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela mandou um envelope com vários livros e um livro explicando o porquê que era para a gente receitar livros, mostrando a importância desde a gravidez, desenvolver o vocabulário, atenção, afeto, tá conversando com a criança, enfim. Então eles mostraram esses benefícios, e quando eu recebi aquilo eu falei, uau, então é isso. E aí eu comecei a fazer os livrinhos e doar para essa ONG. Que 2 citações na tua fala que eu amei. Primeiro, a ideia de receitar livros, né? Que esplêndido isso. E aí, depois a questão de ser voluntariada na escrita. Então, tu tivesse 9 publicações de literatura infantil num momento de voluntariado, que, aliás, tem essa continuidade ainda. E me chama a atenção desses teus livros publicados para as infâncias, são temáticas, por exemplo, como as superpalavras, né, que fala da questão do obrigado, com licença, a gentileza no nosso vocabulário, que tem que estar presente. A questão aqui da Clara e o encontro com a sua sombra, né, com a sombra. Então, a dificuldade também que a gente tem, às vezes, de lidar com as nossas emoções, com a raiva, porque a gente pensa muito só nas emoções positivas. Linda, esse movimento que tu tivesse da literatura infantil, trazendo, né, essa sensibilidade para o afeto é muito interessante. Mas me chamou a atenção como então dessa escrita para as infâncias, tu começou a publicar na mesma linha de afeto, né, para os adultos. Vivi um divórcio depois de 30 anos de casado, então eu comecei a namorar o pai dos meus filhos, eu tinha 13 anos, então foi uma história de 34 anos junto, e eu estava muito mal nesse período, assim. E aí eu comecei a escrever um livro com a história da minha vida.
E aí eu escrevi lá em 2019, 2020. E aí quando eu resolvi que eu iria publicar, eu pedi ajuda para uma terapeuta, para ela, na verdade foram duas, para ver se o conteúdo estava ok. Mostrei para o pai dos meus filhos também se estava tudo ok, se ele deixa, né, se tudo bem publicar e tal. E aí a partir dali, quando elas viram que eu tinha escrito, eu passei a ser convidada para fazer outros livros. Então aí começou o Seja Você Mesmo, a gente fez, daí no ano seguinte eles me convidaram para aquele outro, que é o Se Der Medo, Vai Com Medo Mesmo. E aí depois foi para o Encerrar Ciclos, que foi o meu livro mais difícil de escrever, porque eu já tinha escrito os outros e esse eu não conseguia escrever. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que é que eu não estou conseguindo escrever? E aí eu pensei, o que eu não estou encerrando, né? E aí eu resolvi trocar meu nome. E aí, a partir do momento que eu troquei meu nome, porque quando eu separei, eu tinha ficado ainda com o nome de casada, porque eu pensei, todo mundo me conhece como médica com o sobrenome de casado, né? E aí, então, eu resolvi trocar o nome, foi um momento, assim, bem impactante para mim, assim, né? Ana Lúcia, olha só, livros também com títulos muito surpreendentes, e pensar que esse é trilingue, né? O Revoluções, trilingue. O outro, bilíngue. Esse devocional com 365 mulheres participando dessa escrita. Lindos. Mas e aí? O livro que faz parte do Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco, que foi, na verdade, o início da nossa parceria. Como foi a iniciativa para ser escrita? Eu escrevi daí o Pequeno Milagre, que foi uma história que para mim assim tem bastante tem um cunho bastante emocional, porque eu sou avó, né? Meu neto nasceu com 800 gramas e ele ficou 99 dias na UTI. A minha filha teve pré-eclâmpsia e síndrome HELP, eles dois correram risco de vida. E então foi bem assim emocionante, né? Aquela coisa toda de não saber se no outro dia ainda ia estar tudo bem, assim, né? Então, quando ele já estava um pouquinho maior, ele estava muito incomodado com a questão por exemplo, eles trabalharam na escola sobre como foi o nascimento. E as famílias tinham as fotos de maternidade, coisa assim, e o dele era diferente, né? E aí, quando ele viu o livrinho, ele falou assim para mim, então, vovó, quer dizer que todo mundo rezou por mim, todo mundo queria que eu nascesse, então eu sou que nem o Harry Potter, eu sou o menino que sobreviveu. E aí, a partir dali, ele queria mostrar o livro, ele quis levar o livro para a escola, mostrar o livro para as outras crianças e dizer que era ele, né? Ah, esse aqui sou eu, sabe? E foi bem interessante, assim, ver o quanto melhorou a autoestima, assim, o quanto ele se sentiu mais pertencente, né, depois de ler o livro. E foi tão importante participarmos da formação continuada lá com o ilustrador. Ali ele estava com uma exposição no Badesc que tu nos indicou para estar presente. Um dos nossos projetos, o Ciranda Literária, aqui da Rede Municipal de Educação, ele faz esse movimento de trazer as diferentes linguagens artísticas nessa parceria com a literatura, que também é arte. Então foi muito importante, eu queria que a gente conversasse um pouco como foi esse teu encontro com esse ilustrador, porque também a tua participação no Clube da Leitura traz esses elementos, né, da tua trajetória e desse diálogo da ilustração. Então, aprender a produzir livro foi um desafio para mim, assim, eu não sabia qual é o caminho das pedras para produzir um livro, né? Então, a primeira parte é conseguir um ilustrador, né? Esses livros que são da Casa La Luz do Caminho, todos os ilustradores foram voluntários. E então, todo ano a gente ia atrás de conseguir alguém que pudesse participar do projeto voluntário para que o livro pudesse sair, né? E até depois, para conseguir a impressão, a gente fazia uma pré-venda para ter certeza que ia ter o valor total, para não ter prejuízo para casa, né? E aí, quando a gente conseguia o valor todo da pré-venda, a gente dizia, ok, pode depositar, e fazia toda a parte de então, produzir o livro e entregar para a Casa Lar para que eles fizessem a venda e ficassem com toda a verba. E aí, depois desse caminho todo, teve um ano que eu não tive ilustrador, e aí eu pensei, eu não queria pular um ano sem fazer, né? E aí, eu e a minha filha e a minha irmã, que fizemos esse aqui, que daí a gente ilustrou
nós mesmos, né? E deu certo. E até que a Fabiana Claudino foi a pessoa que me apresentou o Will Costa. A Fabiana Claudino foi a terapeuta que avaliou, que fez a análise do meu livro, e eu fui a pediatra da filha dela. Então a gente se conhecia porque eu tinha sido a pediatra da filha dela. E aí ela montou uma editora. Então desde lá esses outros convites foram a partir dela. Daí o Will Costa também foi ela que me apresentou. Então foi uma bênção, assim, porque ele desenha lindamente, né? E esse livro aqui para mim, assim, ele tem muito significado. Assim, eu disse para o Will essa semana que a gente estava começando a ilustrar um outro, né? Eu falei para ele que para mim o desenho preferido que eu tenho dele, assim, é esse aqui, ó. Esse aqui, que eu acho a coisa mais linda. Maluce, então, muito obrigada. Obrigada por trazer mais esses elementos para que fique a dica para quem está nos assistindo poder buscar essas diferentes leituras e o Pequeno Milagre que está na Livraria Leitura, né? Também à venda. Além disso, está conosco aqui na Rede Municipal de Educação para empréstimo. Assim que vocês quiserem também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da escrita dessa nossa convidada tão especial. Muito obrigada, querida.